tava falando sobre viajar sozinha e gostar dessa experiência com a minha manicure muito querida, que eu adoro. E eu acho que ouve o podcast, então beijo pra você, minha querida. E ela comentou que talvez eu tenha sido levada a entender isso como uma coisa boa, até por questões de necessidade, ou pela minha realidade, né? Já que a minha família desde sempre foi só um trio, eu, minha mãe e meu irmão, a vida inteira. E agora, então, sem a minha mãe e longe do meu irmão, isso que ela disse fez muito sentido. Eu achei muito sábio da parte dela colocar dessa forma. E aí, obviamente, que aquilo ficou na minha cabeça e eu tô aqui refletindo sobre, né? Porque quando eu lembro das primeiras vezes em que eu estive sozinha, eu acho que o sentimento dominante dessa situação sempre foi uma neutralidade, né? Não é exatamente conforto, mas eu fico, de fato, mais relaxada. E quando eu penso sobre isso, eu percebo que é porque eu não preciso me preocupar com quem está comigo. E eu sempre me preocupo com o bem-estar de quem está comigo no momento. Eu tenho essa questão, é forte para mim. Então talvez isso tenha começado ainda na infância, por algum motivo, sei lá, porque eu era aquela criança que às vezes se afastava no colégio, no pátio do recreio, sei lá, para refletir sozinha. Eu fazia isso, então não é uma coisa nova, não é uma coisa que surgiu agora, ou depois da adolescência, ou depois da fase adulta, ou por qualquer que seja o motivo. Já é de mim desde muito cedo. Mas ao mesmo tempo, viajar sozinho, eu também não acho que tenha necessariamente ou conscientemente a ver com ter ou não família grande, né? Porque eu acho que eu continuaria gostando de viajar sozinha, mesmo tendo uma família muito grande. Quer dizer, eu não sei, aí que tá o pulo do gato, e essa é a reflexão. Eu não consigo saber ao certo se foi uma realidade de família pequena que me moldou, sem eu perceber, para que eu gostasse de estar sozinha, e por consequência viajar sozinha. E eu acho que eu nunca vou saber. É estranho, né? Mas eu sinto uma liberdade de estar e ser quando eu tô só. Eu não preciso falar por falar, preencher alguma coisa, né? Cuidar, saber do outro se está tudo bem. Então, claro que eu me sinto mais calma. E tem gente que não, eu sei disso. Tem gente que, pelo contrário, né? Se sente mais ansioso quando tá sozinho. Eu sou o contrário. E eu me sinto mais espalhada no presente também, quando eu não preciso focar na pessoa que está ao meu lado ou em como ela se sente. Eu fico menos focada numa coisa só. E aí, nesse sentido, eu me sinto que eu me espalho. Eu espalho a minha mente e meus olhos pelo ambiente. Será que eu tô sabendo aqui me explicar? Tá muito confuso. Enfim, no meio da viagem, quando eu viajo sozinha, isso é ainda mais estranho, porque eu fico de fato mais sensível a tudo em volta. Aos pensamentos, às situações que acontecem, às pessoas que eu conheço na viagem, nos passeios que eu faço. Mas é uma sensibilidade, não é uma coisa ruim. Pelo contrário, tem muitos momentos muito específicos que me dão uma sensação clara de que é por isso que eu gosto disso, sabe? Ao viajar sozinha, tipo, observar as pessoas, eu faço passeios de grupo quase sempre, e eu acabo conhecendo pessoas e conversando com elas. Isso não é que não seria possível, mas é muito menos viável quando a gente não tá sozinho, né? Porque eu não teria tanto espaço assim para abertura, para conversar com esses estranhos, com essas pessoas estranhas, porque eu estaria acompanhada, então a atenção é menor para os outros. E não é que seja errado ou certo, tá, gente? Não é um problema aqui, é só as diferenças do que acontece quando a gente viaja acompanhado e quando a gente viaja sozinho. E quando eu tô acompanhada, eu tendo a colocar a pessoa em primeiro lugar. Eu me anulo um pouquinho. Isso é meu e eu tenho que trabalhar, enfim. Então, por isso que quando eu tô sozinha, os meus pensamentos ficam mais naturais, transparentes, à flor da pele. Eles são mais voltados para mim e para o que eu estou vivendo, e não tem a ver com fazer da experiência do outro melhor. E vejam bem, eu já viajei com ex-namorados, com amigas, com minha mãe, eu viajava muito com a minha mãe, e eu amo. E tô nesse exato momento, como vocês sabem, no Japão, já tô quase voltando. Hoje, dia 17, domingo, eu ainda estou em viagem. Mas eu adoro a experiência de dividir a viagem também com as pessoas. É bom ter também uma testemunha dos acontecimentos mágicos que acontecem durante uma viagem.
Isso também é importante. Então não é uma questão minha de rejeição do outro. Não é isso. E também não acho que eu busque proteção ao viajar sozinha, porque eu acho que é o contrário. Porque acompanhada eu estaria muito mais segura, né? Quando eu viajo com alguém, eu me sinto muito mais segura, claro. Então, no fundo, eu acho que o que eu busco é paz de espírito mesmo. Poder estar relaxada sem me preocupar com o outro. É esquisito, né? Eu não sei. Eu acho que eu não conheço ninguém que tenha essa mesma questão que a minha. Porque quando eu converso com as pessoas, tem gente que diz que não gosta de viajar acompanhado porque é por causa das brigas, porque quer fazer isso, o outro quer fazer aquilo. Eu não tenho essa questão, sabe? Pra mim, não, esse não é o problema. O meu problema é que eu não consigo ficar em paz porque eu fico pensando se o outro tá bem ou não. É uma questão, eu juro. Ai, gente. E quando eu penso na minha mãe também, nessa equação do que a manicure propôs, nossa, a ausência dela, de fato, mudou completamente a minha forma hoje de pensar e como eu me percebo ou não estar sozinha. Porque depois que ela morreu, a realidade do mundo me engoliu. A vida adulta me engoliu. E eu senti mais sozinha do que nunca. Independente de estar ou não sozinha, eu me sentia mais sozinha e eu tava morrendo de medo. Eu acho que ano passado foi a época que eu mais senti medo em toda a minha vida, porque agora eu não tenho mais ela como norte, como suporte, seja lá o que isso significa. E estar sozinha, me sentir sozinha, tem pra mim uma diferença muito clara. Estar sozinha é literal, não tem ninguém ali comigo naquela hora, tá? E me sentir sozinha é outra coisa, quando eu posso até estar num grupo de amigas, ou no trabalho, ou num lugar cheio de gente, num show, num concerto, e ainda assim me sentir como se fosse a única pessoa ali. E é óbvio que eu não gosto de me sentir sozinha. E curiosamente, eu não costumo me sentir sozinha viajando, mesmo estando sozinha. Olha que coisa. Eu me sinto sozinha quando eu volto de viagem, quando eu tenho que enfrentar a realidade de adulta nesse mundo mega assustador. Não é viajar sozinha que cria a nossa solidão, entende? Mas eu admito que tem muita coisa que acontece numa viagem que quando a coisa é dividida é muito mais legal, é muito mais marcante. É mesmo verdade que tem coisas que não são feitas para serem contadas, são feitas para serem vividas junto. Eu concordo, eu admito. Mas enfim, eu sempre fui muito independente desde criança, eu não consigo me ver de outra forma. Se alguém me definisse como solitária, eu nem me incomodaria, tá? Porque eu acho que tem aqui uma certa meia-verdade. Eu sou meio lobo solitário, muitas vezes, e embora eu caminhe por entre mundos de vários grupos, de vários gostos diferentes, eu não sinto que eu pertenço a um lugar só, sabe? Eu acabo transitando em vários mundos. Mas também tem uma outra parte disso tudo que eu refleti, que é praticidade. Porque eu tô vivendo um momento da minha idade que é muito diferente das minhas amigas na mesma fase que eu. Eu resolvi não casar e ter filhos com 40. E muitas amigas minhas com 40, né, já têm filhos, já estão casadas, estão na sua... E é diferente. O meu foco agora tem sido viajar, enquanto o foco delas tem sido cuidar dos filhos, dos bebês, da escola, pagar a escola e etc. E pra mim é viajar. Esse é o meu objetivo maior, é meu foco maior agora. Qualquer dinheirinho que eu tenho, que eu consigo juntar, é para viajar. E eu entendo que as pessoas ao meu redor não possam acompanhar esse ritmo, né? Seja lá qual for o motivo. E se eu depender de quando elas vão poder viajar para viajar, eu não viajaria quase nada. Então, existe também aqui uma escolha dentro dessa realidade que é ter que viajar sozinha muitas vezes, mesmo que eu não quisesse, né? Ainda bem que eu gosto, ainda bem que eu quero. E eu gosto da liberdade de poder escolher, de fazer o que der na telha, de entender o presente de outra forma, e inclusive mais relaxada, sozinha, como eu falei. Eu gosto disso de verdade. E eu escuto muito das pessoas também que, quando eu digo que viajo sozinha, que as pessoas dizem que é preciso ter muita coragem para fazer isso. E isso é um mito, gente. Estar sozinha não tem a ver com solidão. Eu acho que eu falei aqui nos primeiros episódios do podcast a importância de a gente saber dividir as coisas e os significados de solidão e solitude. Na solitude é onde eu sempre me encontro e eu consigo relaxar. Mas isso tudo, essa reflexão boboca, foi para dizer que talvez eu tenha mesmo aprendido a gostar de viajar sozinha ou de estar sozinha simplesmente porque eu fui moldada pela realidade a acreditar que isso é uma coisa boa. Será? Seria muito doido, né?
Bom, é só uma hipótese, eu sei, mas eu acho válida e sábia. Eu agradeço que a Marie tenha jogado esse comentário, porque me fez refletir sobre isso por um bom tempo e ainda vou refletir sobre isso por muito tempo. É isso. Daqui a pouco eu tô de volta em Lisboa e pra semana já teremos um episódio fresco da data atual e não de 3 semanas atrás, que foi quando eu gravei esse episódio. Até o próximo episódio.